Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, tu aumentaste essa gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém? Texto de Isaías, ele começa falando essa frase, naquele dia. Que dia que é esse? Na realidade, quando a profecia fala do dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, mas um período que Deus sabe quando chegará o fim desse dia. É um período. Muitas das vezes, nós pesquisando dentro da profecia sobre esse dia, existem textos que falam dele de uma maneira esplêndida, gloriosa. E existem outros textos que falam dele como uma negrura, como algo terrível. Depende
da situação espiritual de cada um para esse dia. Um exemplo simples para nós compreendermos. Para quem tem dívida na praça, ver a polícia não é um bom negócio. Sair na rua e dar de cara com a viatura não é um bom negócio. Mas se você não deve nada, você vê a polícia e fica contente. Puxa, tem polícia passando na rua. Depende da situação de cada um. O dia do Senhor também. Depende da situação de cada um. Existe um profeta que disse assim: por que vocês desejam tanto o dia do Senhor? Eis que o dia do Senhor será trevas e não luz. Eis que o dia do Senhor será acerto de contas e não passar a mão na cabeça de alguém. Então, depende da situação de cada um. Existia um outro profeta também no Velho Testamento, que profetizando a Israel, disse assim: olha Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, para esse dia ser um dia bom, eu tenho que me preparar para esse dia. Eu tenho que andar de uma tal maneira que esse dia, como Cristo disse, olha, não me surpreenda como ladrão. Não venha sobre mim e sobre você como ladrão de noite. Mas nós devemos estar apercebidos, vigilantes em oração, esperando esse dia. Aqui dentro desse texto que nós lemos aqui, ele vai nos levar para um desenrolar de uma mensagem de esperança. Dentro da visão de Isaías aqui no capítulo 26, esse dia é um dia bom. É um dia que vai ser de livramento para o povo perseguido de Deus. E ele então diz assim, ó, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Primeira coisa, a interpretação do nome Judá. O que significa ao pé da letra esse nome Judá? Filho de Jacó. Quando nasce, é colocado nele o nome de Judá, que significa louvor. Foi um período que a mãe ficou muito contente com o nascimento do filho. Então disse, olha, esse menino chama-se Judá, que significa louvor. Na terra de Judá haverá um novo cântico, na terra do louvor. Aonde que é a terra do louvor? Aonde está a terra do louvor? A terra do louvor é na terra de Jerusalém, não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. Ali é a terra do louvor, ali haverá louvor, ali haverá verdadeira adoração, ali haverá verdadeira alegria, embora o mundo esteja mergulhado em um caos, por intermédio de juízos estrondosos da parte de Deus, mas ali haverá um grupo louvando, adorando e glorificando a Deus, junto com os anjos encabeçará esse louvor na terra do louvor. Mas o profeta também está dizendo que nós teremos um cântico na terra de Judá. Nesse dia se entoará então esse cântico na terra de Judá. Qual que é o cântico? O que vem ser esse cântico? O cântico já está aqui no próprio texto. Não é algo que eu e você vamos compor. Não é algo que alguém vai compor, já está composto. E a composição é esta: uma forte cidade temos. Então aqui no nosso texto nós temos duas cidades. Uma se chama Jerusalém e a outra se chama Babilônia. Babilônia é a cidade que persegue os moradores de Jerusalém. Mas ele está dizendo aqui, olha, nós temos um cântico para cantar, e esse cântico diz o seguinte: nós temos uma forte cidade, temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. O que é muro e antimuro? O que representa muro e antimuro? Representa proteção.
Nós temos uma cidade forte, e essa cidade forte está cercada de muro e antimuro. E esse muro e antimuro chama-se salvação. O interessante é que tanto Babilônia como Jerusalém tem muros. A Jerusalém celeste, terrestre, tem muros, a celeste não, mas a terrestre tinha muros. Mas por ocasião do exílio para a Babilônia, os muros foram quebrados, foram danificados. E quando os exilados voltam com Neemias e com Esdras, a primeira obra que eles fazem é reconstruir o muro. Mas o texto está mandando você cantar, dizendo que o teu muro é a salvação, não é um muro de pedras. Então o texto não está falando da Jerusalém terrestre, porque a Jerusalém terrestre teve muros após o exílio. Após o exílio, eles edificaram muros novamente. Mas a Jerusalém celestial não tem muros. Sabe por que ela não tem muros? Porque o muro dela é o próprio Deus. E para nós, esse muro chama-se salvação. Então nós estamos cantando, nós estamos louvando a Deus, dizendo que Ele nos deu uma cidade forte, e dentro dessa cidade forte, nós vamos estar seguros, porque Ele é a própria proteção dessa cidade forte. Não é o morador que é forte, não é o morador que é inteligente, não é o morador que vai construir muros como na Jerusalém terrestre, mas na celestial, o próprio Deus é o muro. E nós então estaremos cantando e louvando a Deus. Aí no versículo 2, no cântico vem uma ordem. No cântico é colocado na boca dos adoradores uma profecia, onde ele diz assim: abri as portas. As portas da Nova Jerusalém estão abertas. Segundo o Apocalipse, cada porta representa um apóstolo do Cordeiro. E eles então pregaram o Evangelho, pregaram a palavra, e essa palavra chegou até nós. E nós temos então uma garantia que as portas da cidade estão abertas. Porque foi dada uma ordem, abrir as portas da cidade. Para que abrir as portas? Para entrar nela a nação santa. Quem que é a nação santa? Todo aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro tem direito de entrar na cidade pela porta. A porta, em suma, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas chegando na Nova Jerusalém, 12 portas são colocadas para todos lembrarem que o Cordeiro teve 12 apóstolos. E lá então entraremos nessa porta, e essa porta está aberta, ela nunca se fechará, nem de dia e nem de noite, porque lá não existe noite, porque lá não existe sol e não existe lua, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o sol. E a igreja então, como lua, resplandece lá também, reflete a glória de Cristo lá. Nós já refletimos a glória de Cristo aqui na terra, mas refletiremos ela numa dose maior lá na Nova Jerusalém. E então é dada a ordem, abrir as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Nós estamos aqui olhando, aprendendo e observando a verdade. E o versículo 3 diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A chave de estar caminhando para a Nova Jerusalém e entrar pelas portas é a fé, é a confiança. Entramos na nova cidade não por boas obras que tenhamos feito, ou deixado de fazer, ou iremos fazer, mas sim pela fé que Ele mesmo nos deu, nós caminhamos. Mas tem que ser uma fé firme, tem que ser uma fé que não se troca por nada, que não se vende por nada.
Tem que ser uma fé genuína, tem que ser uma fé verdadeira. A fé defendida na Bíblia é uma fé que produz algo, é uma fé viva, que produz boas obras. Produz boas obras não para ser salvo, mas produz boas obras porque é salvo. Produz boas obras não para alcançar uma salvação, mas produz boas obras por gratidão àquele que nos deu a salvação. Então somos chamados para fazer boas obras, somos, lógico. E uma das grandes obras que deve existir na minha e na tua vida é o sacrifício dos nossos lábios, o louvor verdadeiro a Deus. Voltando no versículo 1, olha, nós temos uma terra onde nós cantaremos um novo cântico, e essa terra é a terra do louvor. E no versículo 4 diz assim, ó: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como que nós vamos confiar no Senhor perpetuamente? O que significa perpetuamente? Eternamente. Sabe o que isso significa? A tua fé, a tua confiança não termina aqui. A tua confiança saltará para a vida eterna. Na ressurreição você vai continuar, agora não mais com fé, porque na realidade lá você não vai mais precisar do dom da fé, porque lá você já vai estar vendo como Ele é. E vendo como que Ele é, você não precisa mais do dom da fé, porque você já está lá de maneira perfeita, perfeito. Agora você não precisa lá, mas uma coisa você fará: a confiança perpétua continuará, ainda maior do que agora. Mas essa confiança perpétua, ela deve ser aplicada mais nesse momento, porque nós não temos o direito de duvidar do nosso Deus. Porque Ele diz aqui, ó: confie nele perpetuamente. Sabe por quê? Porque Ele é uma rocha perpétua. O que significa rocha? Rocha é algo firme, que não se move, que não se abala, que não acaba. É uma metáfora, é um simbolismo, dizendo: olha, Deus é como uma rocha, não sai do lugar, ninguém destrói, ninguém anula, ninguém cancela, nem vento, nem tempestade, nem poeira, nem sol, nada acaba com uma rocha. Confie nele perpetuamente, porque Ele é uma rocha perpétua. Você pode ter confiança nele, você pode colocar a confiança nele. Jesus disse: olha, tudo que o Pai me dá virá a mim, e tudo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Paulo, então, no seu cântico de vitória, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele começa então a cantar: quem nos separará do amor de Deus? O que vai conseguir nos separar do amor de Deus? Quem nos condenará? Quem vai conseguir condenar a gente? Porque se foi Ele que morreu por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Nós não temos o direito de duvidar de Deus. A dúvida não pode morar no nosso coração. Pode até vir sobre nós, mas nós temos que jogá-la fora. Nós temos que mandá-la embora, nós temos que expulsá-la da nossa vida, nós temos que procurar crescer na fé, aumentar na fé, ter mais fé do que ontem, ter mais fé do que quando começamos a nossa carreira cristã. A nossa fé tem que aumentar. As experiências que nós passamos, as lutas, as dificuldades, é para aumentar a nossa fé. Paulo, escrevendo a uma certa igreja, dizia: olha, será que foi em vão que vocês sofreram tanto por causa do Evangelho? Vocês começaram, a andar, a caminhar bem no Evangelho, e de repente chegou alguém no vosso meio e começou a pregar o outro Evangelho, e vocês, de uma maneira bem correndo, estão deixando o primeiro Evangelho e abraçando um outro Evangelho que estão trazendo agora. Será que vocês sofreram tanto pelo primeiro Evangelho e não valeu nada? Não resolveu de nada? Será que você sofreu até aqui o que você sofreu tudo em vão? Não, não pode ser em vão, irmão e irmã. Alguém escrevendo para a igreja dizendo: olha, a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando abraçamos a fé.
o escritor aos Hebreus dizendo, olha, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vamos sofrer mais um pouquinho, vamos gemer mais um pouquinho, porque a recompensa é grande, a salvação é grande, o consolo é grande, o livramento é grande. Está escrito em Apocalipse que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. O que nós não fomos consolados aqui, seremos consolados lá. Haverá uma grande recompensa e nós então cantaremos, valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer, valeu a pena levar a cruz de Cristo junto conosco, valeu a pena. Não podemos esmorecer, não podemos parar no caminho, temos que continuar. E no versículo 5, então ele diz assim, ó, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e derribará até ao pó. Sabe por que nós devemos receber consolo? Porque uma das coisas que tem que nos consolar é a mensagem do juízo, a doutrina do juízo, a mensagem do juízo, que Deus executará sobre esse mundo caído, esse mundo perdido. Deus trará um juízo, e Ele então está trazendo aqui essa mensagem aqui, como uma consolação. Leia a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo lá então vai defender essa ideia, vai defender esse tema, dizendo assim que é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam. Sim, os ímpios te perseguem, as pessoas te perseguem, o mundo te persegue, o mundo persegue a igreja, mas haverá o dia da reviravolta, haverá o dia que virá então o juízo de Deus sobre os ímpios. E sabe o que o texto ensina aqui a gente aqui? Os nossos pés pisará a cidade soberba. Ou seja, agora ele está então falando da segunda cidade, a cidade que aqui dentro desse contexto é Babilônia, que dentro do contexto de Apocalipse é Roma, que dentro do nosso contexto é um sistema que de época em época muda de ponto geográfico. Aqui era Babilônia, um pouco mais na frente vai ser... Um pouco mais atrás foi a Síria, um pouco mais na frente vai ser a Grécia, vai ser a Pérsia, e um pouco mais na frente vai ser Roma, e ela então vai mudando de lugar geográfico, mas uma coisa ela faz, ela persegue a igreja de Deus. Não importa de qual é a capital do mundo, ela sempre perseguirá o povo de Deus. Por quê? Porque é um sistema mundano, é um sistema que dentro de Apocalipse tem como cabeça o anticristo, que dentro de Apocalipse tem como cabeça a grande prostituta, que é uma religião apóstata, e vai e persegue aqueles que confiam em Deus. Mas existe uma profecia que eu e você, que os santos de Deus terão essa honra de julgá-los. Olha, a igreja, juntando desde Gênesis até o último em Apocalipse, se assentará no trono junto com Cristo. Cristo permitirá que a sua igreja como rainha assente no trono, e essa igreja como rainha julgará junto com Cristo as nações. Não somente as nações, mas julgará até os anjos caídos, até os demônios serão julgados pela igreja. Começando com Cristo, que é o cabeça, que venceu Satanás e toda a potestade maligna na cruz do Calvário, e ele disse, olha, os príncipes desse mundo já está julgado.
Mas ele está julgado, mas ainda não foi preso. Sabe por que ele não foi preso? Cristo está esperando o momento que o Pai vai reunir todos ao redor dele, toda a sua igreja, e junto com a igreja, ele então vai trazer o julgamento, a prisão, a cadeia para todos os demônios e para todos os ímpios. Aqui está a promessa. Console-se com essa promessa. Você que sofre tanto, um dia você olhará, e como está escrito, você vai olhar de longe e vai ver o fumo do incêndio dos ímpios subindo para toda a eternidade. Um dia você verá com os teus próprios olhos. Você tem uma passagem em Apocalipse das almas embaixo do altar. Quem que eram essas almas embaixo do altar? Todos os mártires que foram perseguidos e pagaram com a vida por causa da fé, estão lá, embaixo do altar, fazendo o quê? João viu eles clamando. Clamando por quê? Por justiça. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue da mão dos que habitam sobre a terra? E João viu então uma resposta para eles. Pegue essas vestes brancas, se vista com essas vestes brancas, descanse mais um pouco, porque ainda não é tempo, ainda não chegou o tempo, ainda não é hora de eu estar atendendo o clamor de vocês. Sabe por que ainda não é tempo? Porque ainda tem um número de crentes igual a vocês, que também passarão pelo mesmo processo que vocês passaram. E quando então se completar esse número, aí sim eu vou fazer a obra de julgamento. Mas por que Deus permite isso? E ainda diz que ainda não é hora, e vai permitir mais alguns dos santos passarem pelo martírio? Sabe para que é? Está escrito em Apocalipse que Deus vai dar aos perseguidores sangue para beber. E por que ele vai dar sangue aos perseguidores para beber? Porque eles derramaram o sangue dos santos. Então Deus permite que venha a injustiça sobre os santos dele, para que ele tenha como então julgar os ímpios. Aí ele então vai dar sangue para o ímpio beber, porque o ímpio derramou o sangue dos santos. E aí hoje nós não entendemos, não compreendemos isso, mas naquele dia nós nos alegraremos de ver a vingança de Deus, porque essa vingança não é uma vingança minha e tua, é uma vingança de Deus, é uma vingança de Deus junto com o Cordeiro de Deus. Por isso que você encontra lá em Apocalipse, alguém dizendo assim, ó, monte caí sobre nós, porque é chegado o dia da ira do Cordeiro, e quem é que pode resistir diante dessa ira? Sabe por que a ira do Cordeiro é justa? Porque ele deu chance, ele pregou, ele trouxe o Evangelho, ele levantou a igreja para pregar o Evangelho, lá no passado os profetas, hoje no presente a igreja, e o mundo continua rejeitando o Evangelho. Até chegar o momento então, que chegou, eu por aqui, como a gente fala a expressão, ó, estou com você por aqui. Chegou, não tem mais jeito. Aí vem a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro chegou de tal maneira, que vai chegar o momento que não tem mais como segurar, não tem mais como estocar. Lá se você pegar Romanos lá, tem uma certa classe de gente, que pega a graça de Deus e fica abusando da graça de Deus, porque a graça de Deus, através da longanimidade, dá tempo para todos se arrependerem. Mas tem aquele duro de coração que não pega esse tempo de arrependimento, bem pelo contrário, ele começa a bagunçar e ainda tira o sarro, e ainda fala, está vendo, ó, eu fiz e Deus não fez nada, Aí ele diz assim, aí Paulo diz assim, olha, você não sabe que você abusando da bondade de Deus, você está entesourando ira para o dia do juízo de Deus que virá sobre a terra?
Então esse período, esse tempo que nós chamamos graça, é o tempo que Deus dá a chance de todos se arrependerem. Mas quem não se arrepende, quem não pega a oportunidade, ele faz o contrário. Em vez de entesourar vida eterna, ele entesoura condenação eterna. Ele junta para si fogo eterno, juízo eterno. E aí então, ele vai dizer: o pé a pisará, e os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Então tenha esse consolo na sua mente. Deus está te consolando. E aí no versículo 7, ele vai introduzir então um cidadão. Um cidadão, porque toda cidade tem um cidadão. E esse cidadão aqui no versículo 7 se chama justo. Veja aí no versículo 7. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Aí você para nesse versículo aqui, mas irmão, para entrar na cidade lá, tem que ser justo e o caminho todo plano. Rapaz, estou perdido. Não tem chance para mim não. Eu tenho uma boa notícia para você. Porque a notícia do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é essa: aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar até o dia de Cristo, e você vai chegar lá na cidade de maneira perfeita. Sabe aquela doutrina da perfeição que está escrito, principalmente nas cartas de Paulo? Que um camarada, um pregador chamado Juvenal, uma vez pregou numa igreja aqui perto, e ele arrumou uma confusão danada, mas bateram nele, que não foi brincadeira. Mas bateram nele, pelas costas, não foram lá questionar ele, mas bateram pelas costas. Ficaram mais de um mês batendo nele. Porque ele pregou a mensagem da perfeição da igreja. Porque na realidade, a boa obra de perfeição começou na minha e na tua vida, e Deus vai terminar ela até o dia de Cristo, e nós vamos entrar na cidade de Deus pela porta. Sabe por quê? Não foi eu e você que fizemos essa obra, foi Ele que fez essa obra em nós. Não somos ainda o que deveríamos ser, mas estamos melhorando. Você não é o mesmo de quando você abraçou a fé, você melhorou. Era uma tranqueira, mas melhorou. Continua ainda com muito defeito, continua, mas está melhorando. A palavra de Deus vai melhorando você. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos e Pedro não quis deixar eles se lavar, Jesus falou para ele: se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí ele falou: então me lava de cabeça aos pés. O que Cristo falou para ele? Olha, quem já tomou banho não precisa a não ser lavar os pés. Sabe o que significa isso? O Evangelho já deu um banho em você, o Evangelho já começou a transformação em você. Você precisa apenas continuar lavando os teus pés no Evangelho. O que é isso? Andando de acordo com o Evangelho, procurar andar de acordo com o Evangelho. Mas aqui dentro da mensagem, existe dois cidadãos. Um cidadão, porque existe duas cidades, tem que existir dois cidadãos. Um cidadão que é chamado justo, e o outro cidadão que é chamado no versículo 14 de ímpio. No versículo 14, lê lá, ó. 15 não, 14 não. Versículo 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então são dois cidadãos, totalmente um contrário ao outro. Enquanto o justo está praticando, exercitando o que é correto, o ímpio não. E o interessante que ele fala aqui, que ainda que se mostre favor, o que é favor? Favor é graça. A graça não é para todos? É, a graça é para todos. Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus. Ele manda a chuva tanto para quem acredita em Deus, como para quem não acredita. Tem dois agricultores, um acredita em Deus e outro não. Os dois recebem a mesma chuva.
e a terra produz a mesma lavoura. Um colhe e agradece a Deus, o outro colhe e fala: não, foi o meu braço que me deu, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade. E ainda olha para o que está agradecendo e fala assim: mas espera aí, por que você está agradecendo a Deus? Não foi o teu trabalho que deu para você? Aí o camarada, o justo, fala assim: não, mas realmente a Bíblia manda eu trabalhar, eu trabalhei. Então, não foi o seu trabalho? Não foi o teu braço, não foi você? Aí o justo fala: não, mas espera aí, calma lá um pouquinho. Se Deus não tivesse me dado saúde, eu não tinha trabalhado. Se Deus não tivesse mandado a chuva, o meu trabalho seria em vão. Aí o ímpio fala: não, mas sabe o que é? É a lei da natureza, é a mãe natureza que abençoou, não é Deus. Aí o justo fala: não, mas espera aí, se existe uma natureza, se existe uma lei da natureza, existe um Criador que criou essa lei e colocou essa lei aí. Eu sei, por ciência, que tal mês vai chover. Eu sei que tal mês é dia de plantar milho e tal mês é dia de plantar arroz. Tudo isso eu sei por causa da lei da natureza, mas foi Deus quem criou essa lei da natureza. Mas o ímpio não. Só que não para nessa discussão aí. O ímpio, ele é, lá dentro de Gênesis, ele é representado por Caim. E Abel é o justo. O que Caim faz? Se levanta e mata Abel. Irmãos e irmãs, o justo nessa terra se vê em muitas dificuldades, e o ímpio se levanta e o mata. Lembra do texto lido de abertura aqui, de hoje, dessa noite? Ali você tem 3 jovens, que foram levados cativos, estão presos. Eles acreditam em Deus? Acreditam. Eles creem em Deus? Creem. Eles obedecem ao Velho Testamento? Obedecem sim. Mas estavam lá porque a nação tinha pecado. A nação de Israel tinha cometido pecados graves, então Deus não teve outro jeito a não ser mandar eles para o cativeiro. Mas no meio do cativeiro tinham pessoas justas, e essas pessoas justas eram perseguidas. Primeiro, eles estavam lá exilados, mas não é só isso, eles tiveram um nome trocado. Eles perderam a identidade do nome lá de judeu, colocaram nome neles de ídolos, que dentro de um contexto geral é nome de demônios. Já não basta te levar preso, ainda coloca nome de você de demônio. Já pensou, você indo preso, e além de preso, ainda coloca o nome de você é um Zé Pilintra. Você, irmã, sempre honrada, nunca foi dada a prostituição, mas coloca o nome de você de pombagira. Já pensou? Mas não é isso que fazem. Não é isso que alguém olha para você e fala: você vai lá sair com o pastor? Não é isso que dizem para você? Não é verdade o que eu estou falando? Não é verdade o que o texto disse lá, que eles mudaram o nome dos 3 amigos de Daniel e mudaram o nome de Daniel também? Mas só que a perseguição não para aí. Além disso, além de colocar nome de demônios nele, ainda fizeram um demônio e disseram para ele: agora você vai se ajoelhar diante desse demônio que nós fizemos. E eles então se negam. Eles se negam e então são lançados na fornalha de fogo. O texto diz que esses 3 não morreram, mas dentro de um contexto geral das Escrituras, muitos morreram. Por que esses não morreram? Porque não era plano de Deus que eles morressem assim. Por que os outros então pagaram com a vida? Porque era um plano de Deus que eles assim pagassem com a vida. É plano de Deus, é o querer de Deus. E com o querer de Deus, ninguém muda. Foi isso que eles responderam: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar os seus deuses. Sabe, nós temos uma fé viva que vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas
Voltando na história do ímpio, o ímpio, mesmo que se mostre favor para ele, ele não aprende a justiça. O que é dito para você fazer com os seus inimigos? Orar por ele, não é isso? Além da graça de Deus que Deus manda para eles todo dia, quando eles nos perseguem, é nos dado uma ordem: ore pelo teu inimigo, ame o teu inimigo, procure o bem do teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Muitas das vezes nós ficamos esperando uma oportunidade que Deus nos conceda da gente fazer o bem até para o nosso inimigo. Mas fique sabendo de uma coisa, que tudo isso não o converterá. Sabe por quê? Porque não o converterá? Porque está escrito no Novo Testamento que a fé não é de todos. A fé não pertence a todos. Em João capítulo 5, a partir do versículo 24 até o 29, ali existe dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição que nós chamamos de ressurreição espiritual, e a outra ressurreição é a ressurreição do último dia, a literal. O interessante é que a literal, todos hão de participar dela, todos serão ressuscitados, um para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas a ressurreição espiritual não. A espiritual, Cristo diz assim: olha, em verdade vos digo, que os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão. Aqueles é selecionável, porque a graça do Evangelho, a proclamação do Evangelho vem para o mundo inteiro, mas uma boa parte do mundo não ouve. Só tem parte na primeira ressurreição aqueles que ouvem. Por isso Cristo sempre diz assim: olha, aqueles que têm ouvido, que ouça. Nas 7 cartas de Apocalipse é repetido 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nem todo mundo que vem na igreja tem ouvido. Ouve, mas não tem ouvido. Nunca colocam o Evangelho em prática e não acreditam no Evangelho. Por que não acreditam no Evangelho? Porque não creem nele de verdade para ressuscitar. Ou seja, em outro linguajar, não nasceram de novo. Só nasce de novo quem ouve realmente o Evangelho, e o Evangelho entra nele, e ele então ressuscitou agora com Cristo. Por isso diz lá em Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Acredite nas coisas que são do alto. Por isso que aqui dentro desse texto aqui, tem um palavreado aqui que parece uma contradição. Porque no versículo 14 diz assim, ó, morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Isso daqui, essa não ressurreição aqui, é a primeira. Quem não tem parte na primeira ressurreição, quem não nasce da ressurreição espiritual, na segunda ressurreição, é ressurreição para a condenação. Se você prestar atenção no palavreado de Apocalipse, lá quando João fala que o mar deu seus mortos, a terra deu seus mortos, você vê ali que eles continuam sendo chamados de mortos. E o que é a segunda morte? A segunda morte é não ver a Deus. Essa é a segunda morte, não ver a Deus. Ir para o lago de fogo para todo sempre, ressuscitado em um corpo sim, mas não ressuscitado espiritualmente, porque a ressurreição espiritual é agora, é no presente momento, é para os que ouvem o Evangelho e aceitam o Evangelho. E aí você diz assim, mas isso não é muito pesado? Não, isso daí é questão de escolha, isso aí é questão de responsabilidade. A mesma responsabilidade que você tem, o ímpio também tem.
ele não aceita, ele não se converte de maneira nenhuma, então ele merece a condenação. Aí você pensa bem comigo aqui, medita um pouco comigo aqui. Se o ímpio não se converte pela graça, você acha que ele vai se converter pelo juízo, pelo castigo? O que acontece? Quando o justo é castigado, ele se humilha. Quando acontece uma coisa grave na tua vida, você não começa a perguntar para Deus, mas por que Deus? O que o Senhor quer de mim? Eu cometi algum pecado? Eu fiz alguma coisa errada? O Senhor está zangado comigo? Não é assim? É desse jeito. O justo, é como ele diz, olha, repreenda o justo, ele se fará mais justo ainda. Não repreenda o tolo, porque você vai tomar afronta sobre si. Não procure ensinar sabedoria ao tolo, porque ele vai te despedaçar. Nas palavras de Cristo, não dê as vossas pérolas aos porcos, para que eles não se despedacem vocês. Mas repreenda o justo, e ele se fará mais justo ainda. Repreende o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Agora o ímpio não. O ímpio, quando ele é castigado, quando vem o juízo de Deus sobre ele, sabe o que acontece? Ele fica com mais raiva da igreja ainda. Aí que ele fica com bronca. Pega lá em Apocalipse, as duas testemunhas. As duas testemunhas, está escrito lá, que no dia da sua profecia, nos dias da sua profecia, eles então terão a autoridade para estar trazendo castigo sobre a terra, quantas vezes quiserem. O que Elias fez lá foi fichinha, foi uma vez só, foi fichinha perto do que as duas testemunhas vai fazer. Elias ficou com bronca lá e falou, vou orar e Deus não vai dar chuva para vocês durante 3 anos. E ele fez somente essa vingança de Deus sobre a terra. Mas nos dias das duas testemunhas, quantas vezes essas duas testemunhas quiser trazer maldição sobre a terra, eles vão trazer. Sabe o que vai acontecer? A besta vai lutar contra eles, o anticristo vai lutar contra eles, vai vencê-los, e sabe o que vai acontecer? A terra inteira vai cantar. Vai ficar contente, olha, o nosso protetor, o nosso Deus, o nosso Cristo, matou as duas testemunhas que estavam trazendo tanta perseguição sobre nós, tanto castigo sobre nós. Você sabe que quando vem esses castigos de Deus sobre a terra, você sabe que os ímpios ficam com bronca de mim e de você? É. Isso mesmo. Analise lá as pragas do Egito, as 10 pragas. Quando chegou a 10ª praga, o que os egípcios falaram para o judeu? Olha, vai embora daqui depressa. Expulsaram eles, porque senão todos nós vamos perecer. Sabe? Em outro lugar está escrito assim, olha, para os que são salvos, nós somos o bom cheiro de Cristo. Mas para os ímpios, os perdidos, nós somos um mau cheiro. Sabe? É o mesmo perfume, o perfume do Espírito Santo está na tua vida. Para quem é salvo, é perfume delicioso. Mas para quem é perdido, é carniça. Porque o urubu sempre vai comer carniça. O urubu gosta de carniça. Agora, quem é pomba gosta de coisa boa. Quem é salvo gosta dos salvos. Quem não é salvo gosta dos porcos. Por isso que você tem que se consolar com essa palavra. Olha, o mundo vos odeia, sabe por quê? Porque primeiro ele odiou a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E tem mais, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo, vocês não pertencem ao mundo. Antes eu vos escolhi do mundo e tirei vocês do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. O mundo só ama o que pertence ao mundo.
Mas você não pertence ao mundo, então você é rejeitado e perseguido pelo mundo. Mas, terminando essa mensagem, depois de falar então dos problemas presentes, ele vai para o versículo 20 e diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Enquanto isso, irmãos, vamos nos esconder em Deus. Vamos entrar nos nossos aposentos, vamos nos esconder em Deus. Cristo é o nosso aposento, Deus é o nosso aposento, Deus é a nossa morada, Jesus é a nossa morada. A nossa morada não é nessa terra, nós temos uma cidade, nós temos um céu, nós temos uma promessa. Vamos nos refugiar em Deus, até que passe a ira. A ira de Deus está aí, a ira de Deus vem sobre o mundo. E nós não tememos a ira de Deus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Porque nós não somos destinados à ira, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses. A ira de Deus, o dia futuro de Deus, não nos pega desprevenido, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos da perdição, da condenação, nós somos da salvação. Nós temos um lugar de nos esconder lá embaixo das asas de Deus. O salmista no Salmo 57, ele diz assim: olha, embaixo das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. As calamidades estão aí, vêm as pestes, vêm os problemas, vêm as dificuldades, mas nós nos escondemos embaixo das asas de Deus. E versículo 21 diz assim: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, irmãos, tem uma palavra no Novo Testamento que diz assim: ó, tudo que está às ocultas será trazido à luz, sejam coisas boas ou coisas más. Você está fazendo bem, ninguém está vendo. Não estão tocando trombeta para você, e você também não está tocando trombeta, porque tem lá um conselho lá no capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, que quando você der esmola, não toque trombeta diante de você. Quando você fizer coisas boas, não toque trombeta diante de você. E também não estão vendo o bem que você está fazendo, mas naquele dia virá a luz, tanto o bem quanto o mal. Então, se você, como salvo, está fazendo coisas más, também virá à tona. Virá à tona do mal que o ímpio tem feito. Sim, muitas das vezes o ímpio faz o mal e passa por benfeitor. Porque o negócio funciona assim: se tiver dinheiro, meu amigo, você está limpo na praça. Pode cometer o maior homicídio, maior falcatrua, mas se tiver bastante dinheiro, sabe? Aquela história lá, todos são iguais diante da lei, é para quem é pobre. Porque rico não é por aí não. Principalmente na lei do Brasil. Principalmente aqui, teve dinheiro, esse daí é um camarada benfeitor. Comprou 10 pão, deixou endurecer e deu para o pobre, mas como que esse camarada é bonzinho? Recebe nome de benfeitor. Mas naquele dia virá o juízo de Deus. E tudo que nós fizermos, teremos que dar conta. Nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e receberemos a recompensa. Bem aos que fizeram bem e condenação para quem fez o mal. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Agradeço a oportunidade.